Bom, muito boa tarde a todas e a todos, Senhora Ministra da Presidência, colegas de Governo, a todos aqueles que têm participado, e queria começar por dar uma palavra de agradecimento a todas e a todos aqueles que nos permitiram chegar aqui. E chegar aqui não é algo pequeno. Se recuarmos um ano, aquilo que o país discutia é como é que ia ser possível concluir a execução do PT 2020, arrancar com a execução do PT 2030 e executar 16 mil milhões de euros do PRR. Um ano depois, o país está a arrancar com o PT 2030. Quanto ao PT 2020, tem neste momento uma taxa de execução que está entre os 92% e os 94%, 99% nos programas nacionais, 87% nos programas regionais. E, relativamente ao PRR, o que estamos hoje aqui a olhar é para um programa que já não vale 16 mil milhões de euros, mas que vale quase 22 mil milhões de euros. E significa que um ano depois, o país já não vive angustiado como é que vai ser capaz de executar, o país, felizmente, está focado em executar bem aquilo que tem para executar. E este é um ponto muito importante, porque 86% das verbas do PRR inicial já estão, neste momento, aprovadas e em execução. E essa execução é uma execução que mobiliza seguramente a administração pública, mas que mobiliza, sobretudo, milhares de famílias que estão a concorrer aos programas de eficiência energética, milhares de empresas, milhares de IPSS, que por todo o país estão a investir nas creches, na melhoria dos cuidados relativamente aos idosos, às pessoas com deficiência. Portanto, é o país que, no seu conjunto, está mobilizado para executar estas verbas. Mas executar estas verbas não são executar verbas. É verdade que, quando surgiu o Next Generation, vivíamos num momento de grande aflição. Estávamos no meio de uma pandemia, estávamos na maior paralisação da economia à escala global que alguma vez se tinha visto e, portanto, muita gente pensou que o PRR, o Next Generation, ia ser uma espécie de helicóptero que iria distribuir dinheiro para apoiar aqueles que não tinham emprego, as empresas que estavam paralisadas e que essa era a função do PRR. Felizmente não foi essa a execução do PRR. E a primeira razão pela qual não foi essa a função do PRR é que, nessa altura, quer a Comissão, quer o Conselho, criaram os instrumentos de estabilização económica que foram fundamentais para acomodar o impacto brutal da crise do Covid. O SURE, que financiou grande parte das medidas de layoff, que salvaram milhões de emprego em toda a Europa e milhões de empresas em toda a Europa. A reprogramação do PT 2020, que foi possível com o REACT, para responder a necessidades emergentes, designadamente no setor da saúde, ou no apoio às residências para pessoas idosas. E, portanto, verdadeiramente, quando os PRRs em toda a Europa começaram a ser executados, nós, felizmente, já tínhamos saído dessa situação de recessão e as economias europeias estavam a recuperar desta crise francamente melhor do que recuperaram de todas as crises anteriores. E por isso fizeram bem os países que viram os PRRs não como um instrumento simplesmente de recuperação, mas um instrumento de verdadeira transformação estrutural dos países. E é isso que verdadeiramente está em curso. Nós estamos a transformar estruturalmente no que diz respeito às necessidades sociais e à coesão social. Nunca tivemos um investimento desta dimensão em habitação, 2.700 milhões de euros. E se isso era evidente, é muito evidente agora, era porventura menos evidente em 2020, onde estávamos todos fechados em casa e onde a existência de uma crise de habitação era menos evidente do que aquela que é hoje. Quando decidimos investir para lançar qualquer coisa como quase duplicar o número de camas no alojamento estudantil, estávamos a fazer uma transformação estrutural que está em curso daquilo que são as condições de acesso ao nosso ensino superior. E se nós hoje nos podemos congratular de que na geração dos 20 anos 50% já frequentam o ensino superior, nós sabemos que a meta que temos é chegar a 2030 com 60% da geração dos 20 anos a frequentar o ensino superior. E para que isso aconteça, é fundamental continuar a alargar as bases das condições de acesso ao ensino superior e, para isso, o alojamento estudantil é absolutamente essencial.
Mas nós temos outras transformações estruturais a realizar. A dupla transformação digital, energética e climática. E aí, o que está em curso é precisamente um investimento sem paralelo nestas duas áreas. Já muito se falou da energia, mas como há pouco referia o Francisco Ferreira, quando nós olhamos para as necessidades de enfrentar as alterações climáticas, nós temos que olhar para as energias, mas temos que olhar também para a mobilidade. E a sustentabilidade da mobilidade é absolutamente crítica, porque 70% dos gases de efeito de estufa são emitidos precisamente por uma mobilidade não sustentável. Não é muito visível aqui, na reprogramação, mas a verdade é que o investimento que o PRR prevê na mobilidade sustentável é de grande dimensão. Nós temos 4 linhas de metro que estão a ser desenvolvidas no metro do Porto, 4 linhas de metro a ser desenvolvidas no metro de Lisboa. Estamos a lançar um novo sistema de mobilidade entre Olhão, Faro e Lolé. Nós estamos a desenvolver o sistema de mobilidade do Mondego e nesta reprogramação nós lançamos o BRT de Braga. E isto significa levar mobilidade sustentável a novas zonas do país e não só nas áreas metropolitanas. E aqui o desafio é absolutamente crítico. Eu costumo dizer que as cidades levaram 50 anos a adaptar-se ao automóvel e agora têm 15 anos para se adaptarem a viver sem automóvel. E isso é uma transformação gigantesca que é pedida às cidades e, em particular, aos municípios. E eu, tendo tido a experiência de 8 anos como Presidente de Câmara, sei que o exercício de ser Presidente de Câmara, particularmente numa cidade, é, sobretudo, gerir conflitos de interesse. E esses conflitos de interesse não é só entre aquele que é peão e aquele que é condutor de automóvel. É porque, em regra, quase todos os condutores de automóvel são alguma vez peão e muitas vezes os peões são também condutores de automóveis. E o próprio tem interesses radicalmente diversos. Porque quando quer estacionar, estaciona em cima do passeio porque quer é parar o carro. Quando vai sair de casa para empurrar o carrinho bebê, não odeia a existência do carro em cima do passeio. E essa é exatamente a mesma pessoa, só que é em diferentes momentos da vida. É quando está a estacionar o carro e quando está a empurrar o carrinho bebê. E, portanto, essa transformação é uma transformação que nós temos de fazer e temos que a fazer já e depressa. E o investimento no digital é também uma oportunidade extraordinária para o país, porque é aquela revolução onde, pela primeira vez, nós não partimos para uma revolução tecnológica com um handicap de partida. Não temos nem o handicap da falta dos recursos naturais, nem temos o handicap da distância e temos, sobretudo, uma grande vantagem. É termos hoje uma população muitíssimo mais qualificada do que aquela que tínhamos em todas as outras revoluções tecnológicas. E é por isso que temos conseguido, graças à nossa posição geográfica, atrair grandes investimentos, graças à nossa capacidade e à qualidade e às qualificações, temos conseguido grandes investimentos e é isso que pode permitir gerar de modo sustentável emprego mais qualificado que retenha e atraia talento qualificado para o nosso país. Estas transformações são transformações que vão fazer mesmo o país mudar. E é por isso que, nesta reprogramação, verdadeiramente há 3 grandes áreas que são reforçadas. Uma tem a ver com as respostas sociais. Todas elas. As creches, os equipamentos para os idosos, as novas respostas a idosos, designadamente no apoio domiciliário, as novas respostas na área da deficiência e o investimento em habitação ou na renovação das escolas. E é um investimento, aliás, coerente com aquilo que é a estratégia que desenvolvemos de descentralização para os municípios e, por isso, uma grande fatia deste reforço de investimento visa financiar precisamente essa descentralização. Porque, como disse aqui a Luísa Salgueiro, e bem, quando nós formos fazer o exercício de ver quanto é que vai ser necessário, de facto, investir na gestão destes centros de saúde ou na gestão das escolas, aquilo que pudemos uns e outros verificar foi a dimensão do subfinanciamento que, durante anos, estes setores tiveram. E a falta de equidade que, designadamente nas respostas sociais, tivemos, com captações de financiamento em municípios para os quais não há boa explicação e de subfinanciamento da captação do financiamento de outros municípios para o qual também não há boa explicação. E isso permitiu criar maior equidade, mas também dotar os municípios de capacidade, não para resolver todos os problemas nos próximos 4 anos,
mas para atacar de forma séria e estruturada os problemas ao longo da próxima década. E isso é da maior importância. Mas, por outro lado, segundo grande nível de investimento, tem a ver mesmo com as alterações climáticas. É a segunda grande área de investimento. Nós passamos a ter um PRR onde 41,2% das verbas são alocadas ao combate às alterações climáticas. E, permitam-me à parte, é uma forma bastante mais eficiente de combater as alterações climáticas do que atirar bolas de tinta verde a qualquer ministro. E, portanto, estes são mesmo os investimentos que são necessários para mudar e permitir enfrentar as alterações climáticas. São os investimentos na mobilidade sustentável, na produção de energia renovável e na melhoria da eficiência energética. E essa é uma mudança estrutural que o país está a fazer. Quando nós hoje podemos dizer e dizermos com satisfação que 60% da eletricidade que consumimos já tem por origem as renováveis, nós convém não esquecermos que temos a ambição de chegar a 2026 com 80% da eletricidade que consumimos a já ter origem de fontes renováveis. E que temos a meta de chegar a 2030 com 85% da eletricidade que consumimos com origem nas renováveis. E aí, por aí adiante, porque, como disse e bem, nós não precisamos nos ficar pelos 85%. Se conseguirmos ir além dos 85%, melhor para nós, melhor para o planeta e, sobretudo, melhor para as gerações futuras. Mas o grande reforço que esta revisão do PRR nos traz é o investimento naquilo que permite ao país mudar estruturalmente para o futuro, que é o investimento naqueles que são os dois grandes motores da competitividade do país e do nosso crescimento económico, as qualificações e a inovação. E aí é quase 50% deste aumento que nós temos aqui no PRR. Entre investimento em ciência fundamental, entre investimento nas qualificações, entre o investimento na fixação de talento e o investimento, sobretudo, das agendas mobilizadoras, nós temos aqui quase 50% deste reforço do PRR. E permitam-me gastar algum tempo com as agendas mobilizadoras. Desde logo, porque sou sincero, cada um tem as suas fraquezas, é de todo este universo dos programas do PRR aquele a que eu, afetivamente, mais estou ligado. E estou ligado pelo seguinte, porque, como disse o professor Pedro Dominguinhos, é o programa que desafia várias ideias feitas no nosso país. Primeiro, a ideia feita de que as empresas não são capazes de trabalhar entre si e muito menos são capazes de falar com o sistema científico e tecnológico. E que o sistema científico e tecnológico e o tecido empresarial estão de costas voltadas uns para os outros. E nós temos excelente produção de conhecimento no sistema científico que nunca chega às empresas e não chegando às empresas nunca chega ao mercado. E temos empresas com imensa capacidade de produzir serviços e produtos inovadores, adotarem novos procedimentos e que não o fazem por não terem conhecimento. As agendas mobilizadoras vêm mesmo casar isto. E a descrença era muita relativamente à possibilidade disto acontecer. E a descrença era tão grande que na versão inicial do PRR só conseguimos inscrever 980 milhões de euros. A verdade é que abrimos o concurso em julho e em setembro havia 114 consórcios que se tinham constituído e que foram a Matosinhos apresentar no terminal de cruzeiros durante 2 dias 114 projetos. É evidente que muitos não passaram no crivo do júri internacional, outros não se concretizaram, outros concluíram que não tinham capacidade de o executar até a final de 2026, outros desentenderam-se, aconteceram várias peripécias. A verdade é que temos neste momento 53 consórcios. E desses 53 consórcios, que a semana passada em Leiria estiveram a fazer a apresentação do ponto de situação em que cada um está, a verdade é que nos levaram, felizmente, a ter a reserva necessária para poder aumentar dos 980 milhões para 2.980 milhões de euros as verbas a financiar nas agendas mobilizadoras. E as agendas mobilizadoras mobilizam 53 consórcios, que no conjunto mobilizam mais de 1.164 entidades, entre politécnicos, universidades, laboratórios colaborativos, centros de investigação, pequenas e médias empresas, grandes empresas, startups, uma diversidade imensa de instituições. E a verdade é que se conseguiram organizar
e têm centenas de produtos, de processos ou de serviços que estão neste momento em fase de desenvolvimento para estarem no mercado até ao final de 2026. E isto significa que nós estamos mesmo a fazer um investimento que não aumenta o PIB hoje, ou que aumenta o PIB para o ano, ou que aumenta o PIB em 2025, ou que aumenta o PIB em 2026. Nós estamos a falar de investimentos que vão acrescentar 8 mil milhões de euros de volume de negócios à economia portuguesa a partir de 2026. E 2026, e 2027, 2028, e só temos a desejar que todos tenham sucesso e que esses 8 mil milhões de euros cresçam ao longo dos anos na capacidade de encontrarem mercado para poder aumentar a produção desses produtos, desses serviços, ou de melhorar ainda a eficiência desses procedimentos. E isto tem um efeito de grande transformação. São mais de 18 mil postos de trabalho, 11 mil postos de trabalho altamente qualificados. E é esta mudança que vai permitir o país mudar estruturalmente. A nossa economia tem vindo a mudar e vai acelerar essa mudança com o PRR. E este é o grande objetivo do PRR. E é por isso que ainda bem que o PRR não foi um helicóptero que andou a distribuir dinheiro para quem estava aflito no momento da pandemia. E foi, pelo contrário, uma capacidade de investimento que a União Europeia mobilizou para todos os países da União Europeia acelerarem a sua transição digital, a sua transição energética e, sobretudo, melhorarem terem uma economia mais competitiva, mais sólida, mais internacionalizada, que é aquilo que nós temos que trabalhar para que possa acontecer. E a boa notícia é que estamos a trabalhar. E estamos a trabalhar, não somos nós que estamos aqui nesta sala. São os milhares de pessoas que, pelo país todo, estão a transformar este PRR em realidade efetiva. E estão a construir as residências que são necessárias construir, que estão a fazer as casas que são necessárias fazer, que estão a equipar os centros de saúde que são necessários ser equipados, que estão a melhorar as residências para idosos, que estão a desenvolver novos serviços de apoio domiciliário, que estão a adquirir os novos meios de transporte que possam sustentar uma mobilidade sustentável, são aqueles que estão a investir e a melhorar as suas empresas para serem menos produtoras de carbono, para serem mais digitais, para serem mais eficientes, mais competitivas. É toda essa rede de pessoas a quem nós temos que agradecer o trabalho que estão a fazer e, sobretudo, desejar um excelente trabalho, porque, felizmente, o relógio não para. E eu digo que é mesmo felizmente, porque, se repararem bem, o país é sempre excepcional nos momentos excepcionais. Há 25 anos toda a gente tinha muitas angústias se íamos ter a Expo 98, e a Expo 98 tivemos e foi um enorme sucesso. Tínhamos uma enorme angústia o que é que ia acontecer no Euro 2004, se havia a haver muita violência, e não houve violência nenhuma, foi tudo pacífico, e a nossa PSP, a nossa GNR, ainda hoje são referências internacionais na forma como souberam evitar a violência no desporto. Ainda este ano estava toda a gente muito angustiada o que é que ia acontecer com a Jornada Mundial da Juventude, como é que íamos sobreviver a essa invasão de jovens em todo o mundo que queriam viver o Papa. Bom, e foi, naturalmente, como sempre, mais um grande sucesso. E nós somos sempre excepcionais nos momentos excepcionais. A nossa grande dificuldade é sermos excepcionais no dia-a-dia da nossa normalidade. E por isso é que eu digo que é felizmente que o PRR nos impõe essa excepcionalidade. É porque ou temos mesmo tudo concluído até às 24 horas do dia 31 de dezembro de 2026, ou então perdemos esta aposta. E, portanto, esta é aquela condição onde nós funcionamos melhor. E é um excelente treino para podermos ser melhores e, assim, na normalidade do nosso dia-a-dia. E eu não adivinho o futuro, mas tenho o dever de antecipar o futuro. E aquilo que posso dizer a todos é que o futuro que eu antecipo é que este modelo muito exigente de financiamento que está associado ao PRR, eu estou mesmo convencido que vai ser o futuro do modelo dos fundos comunitários. Porque os frugais não vão ser menos frugais e seguramente os alargamentos vão gerar maiores necessidades de financiamento. E isso significa que o financiamento vai ter que ser mais inteligente, vai ter que ser mais contratualizado, mais associado a reformas, mais associado a marcos, mais associado a metas. E, portanto, aquilo que eu desejo a todos
é que treinem muito daqui até 31 de dezembro de 2026, porque o futuro vai ser, mesmo assim, exigente, como vamos ter que viver até 2026. Há alguns que ficam angustiados. Eu, por mim, fico mesmo muito estimulado e a gostar deste desafio que temos pela frente, porque sei que o vamos ganhar todos juntos. Muito obrigado.